Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início agora a uma aulinha de teoria das probabilidades, um assunto muito recorrente aí dos vestibulares, um assunto que aparece bastante, costuma aparecer muito na prova do Enem e em qualquer outro concurso que vocês queiram fazer, tá? É um assunto que sempre aparece, é um assunto que exige bastante conceito já estudado, como por exemplo, razão, proporção, a partir de porcentagem, teoria dos conjuntos, análise combinatória. Então, assim, a gente vai estar dentro do estudo de probabilidade, a gente vai estar também voltando nesses assuntos, tá? Então, eu vou separar aí esse nosso curso de probabilidade, né, esse nosso estudo de probabilidade em 3 partes. Até para que não fique muito cansativo, não fique... Eu vou separar em 3 partes. E vocês vão perceber também que esse assunto é um assunto muito recorrente do nosso cotidiano, tá? A gente vai começar trabalhando aí com o nosso PowerPoint, material já disponibilizado para vocês. Bom, primeira coisa, quando a gente fala aí da teoria das probabilidades, dentre os variados ramos da matemática, a probabilidade talvez vai ser aquela que esteja mais ligada às questões práticas. Muitas vezes a gente, no nosso cotidiano, se pega fazendo cálculos probabilísticos, como, por exemplo, qual é a probabilidade dele acertar na Mega Sena, tá? Então, assim, é o ramo da matemática que envolve bastante a prática no nosso cotidiano. Vamos trabalhar bastante com experimentos aleatórios, tá? Já vou explicar para vocês a diferença entre experimento aleatório e experimento determinístico. A ideia da teoria das probabilidades vai ser estimar as chances de ocorrer um determinado acontecimento ou evento, né? E esse ramo da matemática, ele cria, elabora, pesquisa modelos para estudar experimentos ou fenômenos aleatórios. Vai servir de base também para o estudo de estatística, que é um assunto que também é muito recorrente, aparece muito no nosso cotidiano, nas provas em geral. Então, a probabilidade ela também vai servir de base para a estatística. Bom, então vamos lá. Primeira coisa aí, vamos entender um pouco de experimento determinístico. O que é um experimento determinístico? É aquele experimento que mesmo, né, realizado nas mesmas condições, né, mesmo que você faça ele 1, 2, 3, 4 vezes, antes de pensar em fazer, você pelo menos já sabe o que vai acontecer. Tá? É claro que dando tudo certo no experimento, você já sabe o que vai acontecer. Então, por exemplo, imagina que você quer misturar água e óleo. Ao misturar água e óleo de cozinha, ao observar o resultado, o que vai acontecer? O óleo ele vai ficar por cima da água. Isso por questões de densidade. Então, antes de fazer esse experimento, a gente já imaginava que isso fosse acontecer. Assim como quando a gente pega um determinado sólido, você coloca ele a uma determinada temperatura, a tendência é que ele mude de estado, passe de estado sólido para o estado líquido. Então, esses dois exemplos aí caracterizam exemplos de fenômenos ou experimentos determinísticos. E não é isso que a gente vai estudar aqui, né? A gente vai estudar os experimentos aleatórios ou aleatoriedade. O que é um experimento aleatório? É aquele que, mesmo repetido várias vezes sob condições semelhantes, ele vai apresentar resultados imprevisíveis dentre os resultados possíveis. Então, a gente não tem como. Eu posso lançar uma moeda 10 vezes e cair caras 10 vezes, ou eu posso lançar 10 vezes e não aparecer cara nenhuma vez. Então, é um experimento aleatório. E dentro da teoria das probabilidades, né, esse ramo da matemática, nós temos aí alguns exemplos do cotidiano, né? Loteria de números, abertura de um livro ao acaso para ver a página, qual a probabilidade de abrir o livro
na página 20, escolher um aluno ao acaso e perguntar, por exemplo, quantos irmãos ele tem, ou em que mês ele faz aniversário. Então, escolher ao acaso, né? Como se você tivesse separado os nomes de todos os alunos e escolhido um deles ao acaso. Dentro de probabilidade, tem alguns assuntos, né, algumas definições que nós precisamos saber, né? Por exemplo, algumas definições são muito importantes para que a gente possa realizar de forma mais tranquila um exercício. O primeiro deles é o espaço amostral. O que é o espaço amostral? Assim como o conjunto dos números, né? Ou seja, no estudo de conjuntos numéricos, nós temos o conjunto dos números complexos, que é o maior de todos os conjuntos, e até então, até o início do terceiro ano, vocês aprendem que o conjunto dos números reais é o maior de todos os conjuntos, né? Ou seja, todos os outros conjuntos estão contidos no conjunto dos números reais. Só que, no terceiro ano, né, do meio para o final do terceiro ano, a gente aprende os números complexos. E os números complexos representam para a gente o nosso conjunto universo, o que é o mesmo que trabalhar com o espaço amostral. O espaço amostral, na verdade, é o conjunto formado com todas as possibilidades possíveis, ou seja, o conjunto com todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. E a gente vai indicar pela letra grega ômega. O evento é um subconjunto do espaço amostral. Vamos pensar num exemplo bem simples. Imagina o conjunto, tá? Formado por todos os alunos da turma. E o conjunto dos alunos da turma que torcem para o Flamengo. O que acontece? Esse, né, conjunto formado por todos os alunos da turma, ele é o nosso espaço amostral. O conjunto formado pelos alunos da turma que são flamenguistas é o nosso evento. Tá? Então, notem que o evento ele está contido no espaço amostral. Outra observação extremamente importante é que o espaço amostral ele é equiprovável quando seus elementos têm a mesma chance de ocorrer. Em algumas situações, nós temos os chamados dados viciados, que é quando a probabilidade de ocorrer um número é maior do que a probabilidade de ocorrer outra. Isso é comum em alguns cassinos, né? Às vezes as pessoas vão lá, acham que estão se dando bem e de repente começam a perder e estão sendo enganadas porque existe essa possibilidade, né? Mas, por exemplo, jogando uma moeda, existe a mesma possibilidade de sair cara quanto coroa. Então, esse é um espaço amostral equiprovável. Tipos de evento: evento certo, evento impossível e evento mutuamente exclusivo. O que é isso? O evento ele é certo quando todos os elementos coincidem com os elementos do espaço amostral. A gente já vai ver alguns exemplos e vocês vão entender um pouco melhor. O evento ele é impossível quando o evento é vazio. E eles são mutuamente exclusivos quando a interseção entre eles é um conjunto vazio. Bom, vamos entender um pouco melhor agora com os exemplos. Antes de ir para o cálculo de probabilidade propriamente dito, é muito importante que a gente saiba, dentro de um exercício, identificar espaço amostral e evento. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vamos considerar o seguinte espaço amostral: lançar um dado e registrar os resultados. Então, nós temos o quê? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse é o nosso espaço amostral. A partir de agora, a gente vai criar eventos dentro desse espaço amostral. O primeiro evento é a ocorrência de um número natural menor que 7 e maior que 0. Quais são os números naturais menores que 7 e maiores que 0? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Notem que todos os elementos de A são iguais aos elementos do espaço amostral. Portanto, esse evento é chamado de evento certo. Ok? Olha o segundo evento aí, ó, evento B, ocorrência de um número maior que 6.
Dentro desse espaço amostral, existe a possibilidade de cair um número maior do que 6? Não. Se não existe, o nosso evento é um conjunto vazio e esse evento é chamado de evento impossível. Evento C, ocorrência de um número par. Quais são os números pares nesse espaço amostral de 1 a 6? 2, 4 e 6. Ocorrência de um múltiplo de 3. Nós temos o 3 e o 6. Então, notem que nós estamos trabalhando em cima do espaço amostral 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Evento E. Aqui que vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado. Ocorrência de um número par ou múltiplo de 3. Esse ou, no estudo de probabilidade, ele vai representar para a gente união. O que significa isso? A pessoa ela ganha o jogo se sair um número par ou um múltiplo de 3. Ou seja, o evento sair um número par, união com o evento múltiplo de 3, o que é união? Você junta tudo sem contar duas vezes, por exemplo, quem aparece nos dois. 2, 4, 6, 3 e 6. O 6, como aparece nos dois conjuntos, eu só vou colocar ele uma vez aqui. Então, 2, 3, 4 e 6. Portanto, temos aí o que a gente chama de união de eventos. Agora, olhem esse exemplo. Ocorrência de um número par e múltiplo de 3. O E representa interseção. Interseção são os elementos que estão ao mesmo tempo nos dois conjuntos. O 3 está aqui, mas não está aqui. O 6 está aqui e aqui. Ou seja, um único elemento em comum é o 6. Portanto, a interseção desses dois eventos é o 6, tá? E que fique bem claro, né? Ou é união e é interseção. Ainda vamos falar bastante disso lá na frente. Ocorrência de um número ímpar. 1, 3 e 5. Agora vamos lembrar, o evento C é o evento ocorrência de um número par. Esses dois eventos eles são complementares, C e G. Por quê? A junção dos dois dá o espaço amostral e eles são mutuamente exclusivos, ou seja, não tem nenhum elemento em comum. Quando isso acontece, tá? Quando os eventos são complementares, ou seja, quando a junção dos dois é o espaço amostral, a interseção entre eles é um conjunto vazio e eles vão ser chamados de mutuamente exclusivos. Ok? Bom, agora sim. Agora a gente vai entrar, né, no cálculo da probabilidade propriamente dita, né? O que é calcular a probabilidade de ocorrer um evento? Calcular essa probabilidade nada mais é do que uma razão. Que razão é essa? É a razão entre o número de elementos do meu evento e o número de elementos do meu espaço amostral. No exemplo dado anteriormente, da sala de aula, se eu quero calcular a probabilidade de escolher ao acaso um aluno e ele ser flamenguista, o que a gente faz? Pega todos os alunos da turma, né? Esse vai ser o meu denominador, e o número de alunos que são flamenguistas seria o meu numerador, ou seja, número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Agora, outra observação importante, notem que, como o número de elementos do evento nunca vai ser maior do que o número de elementos do espaço amostral, esse número, essa razão, nunca vai ser maior do que 1. Portanto, a probabilidade de ocorrer um evento sempre estará entre 0 e 1. Pode ser 0 quando o evento for impossível e pode ser 1 quando for um evento certo. Vamos agora ver alguns exemplos para que a gente possa entender um pouco melhor. Vamos começar com alguns bem simples e depois a gente vai tornando um pouco mais interessante. Olha esse primeiro. A probabilidade de você lançar uma moeda e sair cara.
Muito simples, né? Você tem, no nosso espaço amostral, pode sair cara ou coroa, ou seja, eu tenho duas possibilidades. Meu evento só tem uma possibilidade, que é sair cara. Logo, a probabilidade vai ser 1 em 2 ou 0,5, que é o mesmo que 50%. Primeiro exemplo muito tranquilo. O segundo também é bem tranquilo, olha. Lançamento de um dado perfeito, qual é a probabilidade de sair um número maior do que 4? Bom, lançamento de um dado, nós temos lá 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Temos 6 possibilidades. Quais são os números maiores que 4? O 5 e o 6. Cuidado que aqui, se fosse maior ou igual, entraria também o 4. Mas como é estritamente maior, eu tenho 5 e o 6, ou seja, 2 em 6. 2 sextos, que é o mesmo que 1 terço. Então, até aí, nenhum mistério, né? Terceiro exemplo. No lançamento simultâneo de 3 moedas perfeitas distinguíveis, qual é a probabilidade de serem obtidas? Letra A, pelo menos 2 caras e exatamente 2 caras na vez. Bom, quando estudamos análise combinatória, não sei se vocês vão lembrar, nós fizemos esse exemplo não com cálculo de probabilidade, mas simplesmente para saber quantas possibilidades ou quantos ternos a gente tem no lançamento de 3 moedas perfeitas. Fizemos até uma árvorezinha de possibilidades, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? O primeiro passo é identificar o espaço amostral. Vou designar por C, cara, e por K, coroa. O nosso espaço amostral, ele tem 8 elementos. Por quê? Lançamento de uma moeda, 2 possibilidades, cara ou coroa. Lancei de novo, cara ou coroa. 2 vezes 2, lancei de novo, 2 possibilidades. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Esse é o princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo. Então, 8. É importante fazer, né, também os ternos, porque como ele quer pelo menos 2 caras, esse pelo menos eu posso ter 2 ou 3. Então, aqui, esse serve, 1, 2, 3, 4 possibilidades, 4 em 8. E exatamente 2 eu vou ter 1, 2, 3. Ou seja, meu evento A eu tenho 4 elementos. Então, eu tenho 4 em 8, que é 50%. Dependendo da questão, a gente pode deixar assim em fração, dependendo da questão em porcentagem. Tudo isso vai depender. Se for uma questão discursiva, pode deixar um meio, não tem problema, a não ser que ele peça em porcentagem ou percentual. O meu evento B, eu tenho 3 possibilidades em 8, 3 oitavos, o que vai dar aí 0,375, e é 37,5%. Um outro exemplo, né? Vamos formar aí todos os números de 3 algarismos distintos, permutando os dígitos 7, 8 e 9. É um exercício simples, porque são apenas 3, né, dígitos, 7, 8 e 9. Ele quer números com algarismos distintos. Primeiro, se eu tenho 3, eu vou formar 3 vezes 2 vezes 1, 6. Eu tenho 6 possibilidades, né, de números com esses 3 algarismos. A gente quer que ele seja letra A, ímpar, letra B, par, múltiplo de 6, múltiplo de 4 ou maior que 780. Como são só 3, recomendo que vocês escrevam, né, os números. Fixo 7, 789, 798. Fixo 8, 879, 897. Fixo 9, 978, 987. E aí, nós vamos ter 6 elementos no nosso espaço amostral. Desses 6, quantos são ímpares? Eu tenho aqui esses 4 que são ímpares, 789, 879, 897 e 987. 4 em 6, que é 2 terços ou aproximadamente 67%. Para ele ser par, eu tenho 2 em 6,
1 terço ou 0,33, é 0,333, que dá aproximadamente 33%. Múltiplo de 6. Quando é que um número é múltiplo de 6? Quando ele é múltiplo de 3 e ele é par. Todos esses são múltiplos de 3. Por quê? Um número é múltiplo de 3 quando a soma dos seus algarismos é um múltiplo de 3. Então, se a gente somar 7 mais 9 mais 8, dá 24. 24 é um múltiplo de 3. Portanto, se todos eles são múltiplos de 3, basta que a gente escolha os que são pares. E só temos 2 pares. Logo, a probabilidade dele ser múltiplo de 6 é 2 em 6, ou 33% aproximadamente. Múltiplo de 4, quando o número é divisível por 4, ou seja, os dois últimos algarismos têm que ser um múltiplo de 4. E aqui nenhum deles é um múltiplo de 4, portanto, esse evento D é um evento vazio. Se é um evento vazio, a probabilidade de ocorrer esse evento é 0 sobre 6, que vai dar 0%. E a probabilidade dele ser maior que 780, todos eles são maiores que 780. Logo, tenho 6 em 6, que dá 100%. O evento D é um evento impossível e o evento E é um evento certo. Então, mais um exemplo para que a gente possa entender melhor. Ó, esse é um pouquinho mais interessante. Consideramos todos os números naturais de 4 algarismos que podemos formar com os algarismos 1, 3, 4, 7, 8 e 9. Notem que nós temos 6 e queremos escolher 4. Primeira coisa, ele quer que a gente calcule a probabilidade de, ao escolher um desses números, ele comece por 3 e termine por 7. O primeiro passo é saber quantos números eu consigo formar com 4 algarismos, usando esses 6 algarismos aqui. Poderia pensar assim, olha, eu não tenho 6. 6, 5, 4, 3, porque são distintos. Então, fazendo isso, né, nós vamos ter o mesmo que fazer um arranjo, né, mas você poderia ter feito direto, ó, 6, 5, 4, 3, que dá 360. E quantos começam com 3 e terminam com 7? Uma possibilidade para cá, uma possibilidade para cá. Sobraram quantos? 4. 4 vezes 3, 12. Então, temos 12 números que começam por 3 e terminam por 7. Logo, a probabilidade pedida vai ser 12 em 360, o que dá aproximadamente aí 0,033 ou 3,33%. Bom, vou concluir aqui essa primeira parte do nosso estudo de probabilidade, para que não fique muito longo, tá? Muito extenso. E a gente dá continuidade